Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Lar Irmã Zarabatana. Hoje, dia 19 de março de 2021, vamos abordar o tema esquizofrenia e espiritismo. Antes, eu convido a todos para levar o pensamento ao Mestre Jesus, vamos pedir que Ele nos abençoe, nos ilumine, que traga muita luz para o nosso planeta que está precisando, acolhendo e amparando a todos os sofredores, todos os necessitados, e também nos intua durante essa reflexão, abrindo a nossa consciência para os aprendizados da doutrina espírita e, por fim, que nos ajude a colocar em prática todas as instruções que a doutrina espírita nos traz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos iniciar definindo, conceituando o que são os transtornos mentais ou psicológicos, já que a esquizofrenia é um deles. Eles estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Alguns transtornos mentais: ansiedade, a depressão, transtorno bipolar, neurose, psicose e a esquizofrenia, que é o que nós vamos abordar. A esquizofrenia, pela definição do dicionário, é o termo geral que designa um conjunto de psicoses endógenas cujos sintomas fundamentais apontam uma dissociação da ação e do pensamento. Então, na verdade, a esquizofrenia é um transtorno psicótico e ela é caracterizada por um distúrbio no qual a pessoa perde a conexão com a realidade, seja na forma de alterações de pensamento, percepções ou no seu comportamento visível, tá? Pela construção da palavra, esquizo significa cisão, frenia, mente. Então é a divisão da mente, é a desconexão com a realidade. Devemos considerar que o paciente psiquiátrico é, normalmente, alguém que se utilizou da inteligência e do sentimento com muita falta de responsabilidade, lesando os núcleos perispirituais que plasmam no cérebro carnal as necessidades de reparação. Nós temos que considerar que uma pessoa esquizofrênica é um ser imortal e procede de experiências anteriores e traz no tecido sutil do espírito os fatores que predispõem a essa síndrome, né? E seja por uma mudança química no cérebro, seja por fenômenos genéticos ou fatores obsessivos, pode vir a se manifestar, tá? Então, nada mais é do que os efeitos da própria consciência de culpa, da sua necessidade moral de reparação dos seus crimes cometidos, que por mais que possam ter sido ignorados na justiça terrestre em uma vida pregressa, eles são conhecidos pelo próprio espírito delituoso, tá? Daí a necessidade de reparação. Isso está no livro, na obra Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda. Em qualquer hipótese, porém, em que seja examinado o paciente esquizofrênico, é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo, carregado de culpas, que procura refugiar-se na alienação. No Espiritismo, nós acreditamos na continuidade da vida e compreendemos também a lei de causa e efeito como consequência dos nossos próprios atos. Então, a pessoa que apresenta esquizofrenia nessa vida, a doença é sempre decorrente de uma conduta arbitrária no passado, uma conduta criminosa e que defraudou as leis divinas, especialmente a lei do amor, a lei da justiça e a lei de caridade, tá? A reencarnação, na verdade, ela é uma oportunidade, ela é um mecanismo de autorreparação. Mas muitas vezes o esquizofrênico ele prefere se refugiar na sua alienação, ao invés de reparar o seu erro, porque é muito mais difícil, é muito mais doloroso esse reconhecimento, né? E a libertação do erro, ela ocorre o quê? Através do arrependimento, da expiação e da reparação, que é a partir de quê? A partir das energias do amor.
Livro dos Espíritos, questão 367. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A resposta dos espíritos para André Luiz foi: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual, ou seja, nada passa desapercebido. Todas as nossas escolhas, nossos atos, nossos pensamentos e sentimentos ficam impregnados no nosso perispírito. E dependendo do dano e da intensidade, eles vão reverberar no corpo físico quando nós estivermos numa nova jornada terrestre, né? Numa nova reencarnação. Tá? Então isso vai continuar impregnado no nosso perispírito. A esquizofrenia, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso físico, ou seja, no nosso corpo, por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. Ou seja, os nossos atos, os nossos delitos, as nossas ações de vidas pregressas ficam ali impregnadas, como a gente já falou, no perispírito, e elas são transportadas para o corpo físico quando de uma nova oportunidade de reencarnação. O esquizofrênico não tem destruído a afetividade nem os sentimentos, ele tem dificuldade de expressá-los em razão dos profundos conflitos conscienciais que são resíduos das culpas passadas, tá? Então, na verdade, a esquizofrenia, ela afeta a capacidade do sujeito de integrar as suas emoções e os seus sentimentos com os seus pensamentos. Então, entre os principais sintomas da esquizofrenia, nós sabemos que esses transtornos podem desencadear delírios, que são crenças irreais, né? Como delírios de grandeza, por exemplo, o sujeito que se acha ser Jesus Cristo, ou ainda delírios de perseguição, em que ele acha que está sendo o tempo todo perseguido, delírios de ciúmes, em que ele vê traição em todos os atos do seu companheiro ou da sua companheira. Existem ainda delírios religiosos, em que vemos casos de fanatismo, nos quais as pessoas arrancam os olhos, por exemplo, porque elas acham que é melhor não ter os olhos do que pecar. E, além disso, pode desencadear sintomas de alucinações, né? Em que o paciente ele acredita que ele tenha visto alguma coisa, ou acredita que ele está escutando vozes com determinada frequência. E pode ainda afetar a percepção do indivíduo, provocando as ilusões, quer dizer, a pessoa, por exemplo, olha uma toalha pendurada e acha que viu uma pessoa, né? Então, na verdade, não existe a pessoa. O que existiu foi uma alteração da percepção desse indivíduo, desse paciente. Então, esse transtorno pode abalar a percepção, o pensamento, a fala e o movimento de uma pessoa, quase todos os aspectos do desempenho diário. Há casos narrados de esquizofrenia em que o paciente passa 5 dias sem querer comer, não sei quantos dias sem escovar os dentes, ou sem falar, enfim, ou sem se mexer, fica naquele estado catatônico, né? É um dos tipos de esquizofrenia catatônica. Então, eles afetam diretamente o desempenho diário do paciente. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da hereditariedade das enfermidades. O que a doutrina nos explica? Joana de Ângeles, no livro, na obra Triunfo Pessoal, traz para a gente aqui. Sem dúvida, fatores hereditários preponderantes impõem o desvio psicótico profundo. Não obstante, deve-se incluir na psicogênese do transtorno esquizofrênico a consciência de culpa nas ações vivenciadas em existências anteriores. Vamos seguir para a gente conseguir esclarecer um pouquinho mais o que ela explicou aqui, o que ela falou para a gente. Aproveitando o suporte oferecido pelas condições hereditárias,
o espírito na morfogênese, ou seja, no momento que ele está sendo criado, através do perispírito, imprime às estruturas informação, o desenvolvimento que leva às más formações ou disfunções necessárias ao seu reajuste kármico e que, afinal, apenas retratam o estado de seu psiquismo. Nós sabemos que muitas doenças têm caráter hereditário e é natural que o espírito, no traçado da sua reencarnação regeneradora, ele encontre uma oportunidade de aproveitar o material genético que lhe favoreça a formação de um corpo ideal para a recomposição do equilíbrio psicossômico, ou seja, um corpo ideal necessário ao seu reajuste kármico, como Chico Xavier nos explica aqui no livro Consolador. Ou seja, a hereditariedade, no caso da esquizofrenia, ela não é a causa da doença, ela funciona como um degrau, como uma oportunidade para o espírito que queira buscar o reajuste kármico, ou pode funcionar ainda como um start, né? um movimento qualquer que dê, já tendo um fator hereditário, mas é necessário, como Joana de Ângeles falou no slide anterior, em que tenha também a consciência da culpa nas ações vivenciadas em vidas pregressas. O paciente esquizofrênico, carregado de culpas, procura refugiar-se na alienação através dos fenômenos orgânicos e psicológicos que foram impressos pelo perispírito nos genes encarregados na sua organização biológica. Mais uma vez aqui, né, agora no relato de Joana de Ângeles, de que o perispírito, ao reencarnar, vai imprimir no corpo físico todas as matrizes do processo esquizofrênico, por conta das suas culpas, tá? Diferente dos conceitos na psicologia e na psiquiatria, né, que são conceitos materialistas, na visão espírita, tanto a esquizofrenia quanto os demais transtornos mentais, eles têm raízes, sim, nos nossos atos da vida pregressa. Então, eles são realmente fruto de uma lei de causa e efeito, da ação e reação. Casos de esquizofrenia. Ensimesmado, isso aqui no livro, na obra de André Luiz, No Mundo Maior. Ensimesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinham-se distantes das sugestões ambientais. Sentindo-se incriminado no tribunal de sua própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Então ele tinha sintomas de alucinações. Adquiriu fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estavam envenenados. Desconfiava de quase todos os familiares. Ou seja, além das alucinações, ele desenvolveu inúmeras fobias e também o delírio de perseguição, tá? E aqui mostra, inclusive, que ele ficava de braços imóveis, de olhos parados, ele ficava naquele estado catatônico, tá? Um caso de esquizofrenia. O caso de Carlos, extraído do livro Loucuras e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com orientações do Dr. Bezerra de Menezes, sobre a esquizofrenia. Foi narrado por Dr. Bezerra que Carlos, reencarnado, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se, mediante perturbações na área da afetividade e outros conflitos no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora expungiam, tá?
No caso do Carlos, ele tinha sido um escravocrata e fez muito mal a inúmeras pessoas, e acabou gerando mal a si mesmo, né? A mãe dele era uma católica fervorosa e após o falecimento do pai dele, os sintomas vieram à tona e ela, tão desesperada, aceitou procurar um centro de umbanda para tentar ajudar o filho, né? Ela não entendia o porquê que o filho sofria daquele jeito, já que ela entendia que não existia justificativa, que ele não era merecedor, já que ele não tinha cometido nenhum delito, nunca tinha feito mal a ninguém, né? E aí foi explicado para ela que tratava-se de um delito cometido em uma vida pregressa, em uma vida anterior, né? Então, quando o homem age com o livre-arbítrio, deflagrando as leis divinas, ele acaba impondo a ele mesmo, a si próprio, a necessidade de reparação dos seus erros, né? Então, nós entendemos que a dor e o sofrimento, eles são reflexos dos nossos erros comportamentais. Ou seja, quando nós fazemos mal aos outros, nós estamos, na verdade, fazendo mal a nós mesmos, né? É fruto dos nossos próprios atos e das nossas próprias escolhas. Então, todos os crimes que deflagram as leis divinas, nós iremos carregar essa culpa se não trabalharmos isso ainda durante o período que estivermos aqui reencarnados, tá? No plano físico. Se por acaso a gente desencarna ainda com essa consciência de culpa, aí no momento do desencarne, a gente carrega no perispírito e isso vai reverberar nas vidas futuras. Outro caso de esquizofrenia é tratada no filme Uma Mente Brilhante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. É uma biografia, narra a história de um matemático, né, John Forbes Nash, e da sua luta contra a esquizofrenia. É um filme brilhante e mostra que ele teve um apoio muito grande da sua esposa, né, e ele conseguiu vencer, e ele conseguiu superar e conseguiu inclusive ganhar um prêmio Nobel de economia, né? Ele foi realmente uma mente brilhante. Quem não assistiu ainda e tiver a oportunidade, é um filme que realmente vale a pena. E aí, vamos lá, eis a pergunta. As doenças mentais, elas são sempre vinculadas a problemas espirituais? O que vocês acham? Dr. Bezerra de Menezes, no livro, na obra Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, ele nos ensina que o remorso, por exemplo, é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado da desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, precipitado, deprimido, alucinado, desesperado e etc. Podemos afirmar que nem todas as doenças humanas são desencadeadas pela ação malévola de um espírito, ou seja, nem todas as nossas doenças elas têm um processo obsessivo, tá? Mas nas doenças psiquiátricas há sempre um processo obsessivo, porque a própria condição mental da doença ela abre fendas que vão propiciar a entrada em sintonia do encarnado com o plano inferior, determinando o aparecimento da obsessão. Aqui na escala de emoções, nós percebemos inclusive onde é que se encontra os sentimentos de culpa, de vergonha, de tristeza, de medo. Olha só a faixa vibratória em que esses sintomas estão, a escala vibratória, né? Então, é por isso que nessas doenças psiquiátricas, né, que a gente encontra que o sujeito com muita culpa, que desencarnou muito triste, com muita vergonha dos seus atos cometidos, frequentemente essas doenças psiquiátricas elas vêm acompanhadas de processo obsessivo, né? Porque a condição mental desse indivíduo, desse paciente, ele entra em sintonia com os desencarnados que estejam no mesmo padrão vibratório, tá? E uma coisa importante também é que nós não podemos deixar de mencionar a importância do diagnóstico nos casos de
de doenças, de transtornos mentais e em especial também no caso da esquizofrenia, tá? No livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, narra exatamente o caso de um paciente que ele foi internado e ele foi tratado como sendo portador de esquizofrenia, mas na verdade ele estava tão somente obsidiado. Então nós, espíritos encarnados, né, quando nós entramos numa faixa vibratória muito baixa, a culpa, a vergonha, a tristeza, o medo, por isso que a gente fala que a psicosfera do nosso planeta está muito pesada, porque nós estamos vibrando na faixa do medo, agora com esse problema da pandemia, né, de Covid. Então, quando nós entramos nessa faixa vibratória muito baixa, nós estamos entrando em sintonia com espíritos inferiores. E daí sim entra num processo obsessivo. Antigamente era muito comum, inúmeras pessoas eram internadas e submetidas a tratamentos de choque, existia até lobotomia, retirada de pedaços do cérebro para que passasse a ter um comportamento adequado perante a sociedade, quando na verdade ou tratava-se tão somente de um processo obsessivo ou muitas vezes até de uma mediunidade ostensiva e que na época era abafada e tão desconhecida, né? Então é muito importante que a gente fique atento também a essa questão do diagnóstico, tá? E fique atento também à questão da nossa vibração. Nós temos que vibrar sempre da coragem para cima, né? Dizem que a faixa vibratória do nosso planeta Terra é 210, então nós temos que estar acima de 210. Então coragem, boa vontade, neutralidade, a aceitação, o amor, a razão, tá? É muito importante isso. O espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, ou seja, um espírito enfermo pelo ódio, um espírito que foi vitimizado numa vida pregressa e agora entra como um obsessor, né? Dando lugar pela constância a futuras depressões, processos maníacos, transtornos esquizofrênicos que somente desaparecem quando o agente é afastado. Então, a obsessão, ela também é um fator, pode ser um fator desencadeante de uma esquizofrenia. Se já estiver, lógico, impregnado no corpo físico através do seu perispírito, aqueles sentimentos de culpa, de arrependimento, enfim, que foram trazidos da vida pregressa. Se existe já esse fator pré-determinante, qualquer coisa pode gerar esse start, não só uma obsessão, mas também de repente uma causa viral grave, às vezes um traumatismo craniano, né? E o fator hereditário também pode auxiliar, como nós vimos anteriormente. Tá? Eu encontrei esse poema fazendo uma pesquisa sobre o tema esquizofrenia, que foi uma psicografia em um centro, ao final tem lá escrito, e eu trouxe porque eu achei muito bacana. Ele descreve perfeitamente o que é a esquizofrenia, né? Ele fala: a esquizofrenia é apenas o nome de uma doença crônica e duradoura, onde a inteligência mal usada acompanha a crueldade moradora. Ela invade o cérebro da criatura, turvando-lhe a crítica da doença, e quando eclode a certa altura, não há recursos que a vença. Tudo se torna ainda mais grave quando também ocorre a obsessão, pois a mente já comprometida fica sob o jugo da nefasta ação. É preciso que o remédio cerceie na mente sua ação e que os sentimentos bons aconteçam, renovando a energia do coração. Mas se não há do próprio doente esforço para alcançar sua sorte, ele chegará ao desencarne e a obsessão o acompanhará na morte. Mensagem de um amigo espiritual,
que foi psicografada numa reunião em 13/7/2010 por Roberto Lúcio Vieira de Souza. Lindo esse poema, né? E ele descreve exatamente os sintomas, como ocorre, né, a esquizofrenia. Ele inclusive atenta que ela pode ser agravada se vier acompanhada da obsessão, e que se não houver esforço do próprio doente para se libertar daquilo, né, aquilo irá acompanhá-lo no seu desencarne e possivelmente até numa próxima reencarnação. E aí vamos à pergunta que não quer calar. Esquizofrenia tem cura? Tem tratamento? A esquizofrenia ela não tem cura, tá? Ela tem controle. Hoje sabemos que ela comete 1% da população mundial. E desse 1%, cerca de 17% foram diagnosticados e recebem o tratamento adequado. Os demais não recebem tratamentos adequados, tá? E então cerca de 17% dos acometidos, eles conseguem ter um controle da doença e conseguem viver numa condição social aceitável, tá? É muito importante também a gente destacar a questão da presença da família nesse momento, do apoio familiar, porque existe ainda existe, né, um preconceito muito grande em relação a essa patologia, não só a esquizofrenia, mas como a maioria dos transtornos mentais, né? Mas as pessoas entendem que no caso específico da esquizofrenia, dificilmente aquele paciente, aquele espírito, ele tem condições de ter um autocontrole e de ter um convívio social, né? E a gente vê que isso é possível. O filme que nós citamos agora recentemente, Uma Mente Brilhante, ele mostra exatamente isso, esse matemático que luta com a doença, né, com os sintomas da doença, e ele consegue sim ter um controle e consegue casar, ter um relacionamento, ter uma profissão, ele defende sua tese, enfim, e aí finalmente ele ganha um prêmio Nobel de Economia. Então ele é uma mente brilhante de muito sucesso e que enfrentou com muita garra todos os sintomas da doença, né, da esquizofrenia. Mas mostra também que ele teve um apoio importantíssimo da sua esposa. Então, o apoio familiar, o acolhimento familiar é de vital importância, tá? Vamos lá seguir para a gente entender as possíveis formas de tratamento. No livro Loucura e Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda narra, né, por Divaldo Franco, que foi muito sábia a mentora amiga, propondo em primeiro ato a desobsessão, para depois serem aplicadas outras fluidoterapias ao lado da medicamentosa e da psicoterapia que a doutrina espírita pode propiciar, com excelentes resultados, a depender de vários fatores, como do próprio paciente, quando passa a optar pela terapia ocupacional, dedicando-se ao serviço da benemerência e de abnegação em favor do próximo, pelo qual granjeará méritos que influirão na regularização de suas dívidas pela diminuição dos seus débitos. Ou seja, aqui Manuel Filomeno de Miranda sugere aqui vários tratamentos, não só o tratamento medicamentoso e a psicoterapia, mas também tratamento de desobsessão, fluidoterapias, terapia ocupacional e além de serviços ao próximo, né, em favor do próximo, benemerência, a caridade, a benevolência, né? Isso tudo são tratamentos favoráveis aos casos de esquizofrenia para o controle dos sintomas e o controle da doença. Também Manuel Filomeno de Miranda, já na obra Encontros com a Vida, ele nos ensina aqui: nos casos dessa ordem, a contribuição psicoterapêutica do espiritismo através da bioenergia, da água fluidificada
da doutrinação do paciente e dos possíveis espíritos que estarão complicando-lhe o processo de desequilíbrio, a oração fraternal são de inequívoco resultado saudável, proporcionando o bem-estar possível e a diminuição do sofrimento do paciente. Então aqui ele fala da questão da bioenergia, no caso seriam os passes, a água fluidificada, a doutrinação do paciente. Ele chama atenção também dos possíveis espíritos, e aqui ele se refere aos obsessores, eventuais obsessores que estejam em cima desse paciente, né? Além da oração fraternal. Então, são tratamentos que agregam o tratamento medicamentoso, né, pela medicina da terra, e além da psicoterapia, que é super importante, tratamento psiquiátrico e psicólogo também, né, psicológico. A cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade de auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Ou seja, é fundamental a transformação moral, é o autoconhecimento, a aceitação, o acolhimento das suas falhas, para que a gente possa sim se transformar, né? Porque de nada adianta melhorar e depois cair no mesmo deslize sem ter a responsabilidade do autoconhecimento, da autotransformação, né? Porque senão provavelmente depois vai acabar caindo em novas situações causadas pela esquizofrenia. Novos sintomas podem vir à tona. Tá? É o espírito desencadeador do transtorno martirizante, cabendo-lhe a responsabilidade de reverter o quadro mediante grande esforço da vontade, acompanhado pelos recursos preciosos da oração e da ação no bem, com os quais adquire valores que podem contrabalancear o erro e recuperar-se das dívidas morais. Aqui Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, nos ensina que o espírito ele é o próprio desencadeador da sua patologia, né? E aí cabe a ele próprio a responsabilidade de reverter esse quadro. E atenta aqui que esses recursos da oração e da ação no bem, ou seja, da caridade, da benevolência, eles são fatores que colaboram e muito pela recuperação desse espírito. Eu não podia deixar de mencionar aqui Nise da Silveira, né? Ela foi uma médica psiquiatra. Ela se formou pela Faculdade de Medicina na Bahia e depois ela fez a psiquiatria no Rio de Janeiro. Ela foi presa durante a ditadura e logo depois, quando ela foi solta, ela começou a trabalhar com pacientes esquizofrênicos, mas ela se negou a realizar tratamentos que impusessem sofrimentos aos pacientes, tá? Então, ela desenvolveu um trabalho com artes e ficou impressionada com os desenhos de mandala feitos pelos esquizofrênicos e que são verdadeiras obras de artes, que é a própria manifestação da alma, né? Além disso, ela desenvolveu um trabalho também com os familiares, uma psicoeducação da família, uma terapia familiar de acolhimento e de orientação, porque muitas vezes a família desestruturada é que surge a inabilidade de lidar com esses pacientes esquizofrênicos. Então é muito importante a orientação dessas famílias, das pessoas que têm um esquizofrênico dentro de casa, que convivem com o esquizofrênico, para que eles possam ser instrumentos também de auxílio pela recuperação aí e pelo controle dessa patologia.
tá? Aqui alguns desenhos feitos pelos esquizofrênicos, né, pelos pacientes da Nise da Silveira. E para quem não conhece, existe um museu da imagem do inconsciente que fica no Rio de Janeiro, onde estão expostas essas obras lindíssimas, né, e que tanto representam, né, o sentimento transbordado através da imagem, né, já que eles têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, de expressar as suas emoções. Ela aproveitou esse tipo de tratamento, né, de terapia alternativa, para que eles conseguissem libertar todos os seus sentimentos e suas emoções. Somente o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo, que compreende que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico, pode alcançar a verdadeira cura. Está na obra Missionários da Luz, e na verdade o que ele traz para a gente, o que Chico Xavier, aqui ditado pelo Espírito André Luiz, quis nos dizer é que nós somos médicos de nós mesmos. Basta que a gente consiga nos transformar, né? Despertar para que a gente consiga restaurar o nosso equilíbrio emocional e, consequentemente, será restaurado o nosso equilíbrio físico. Isso daqui nada mais é do que a nossa reforma íntima. Então eu finalizo com essa reflexão para que a gente possa realmente prestar atenção, trabalhar os nossos erros, as nossas falhas, acolher amorosamente todas as nossas sombras, tentar transformar, não levar adiante esses sentimentos de culpa, os sentimentos de mágoa, os nossos arrependimentos. Nós temos que aqui, no plano físico, deixar isso depurar. Porque se a gente não depurar agora, nessa reencarnação, nessa vida de agora, certamente a gente vai levar isso impregnado no nosso espírito e provavelmente isso pode vir a reverberar numa reencarnação futura. Então, vamos tentar praticar a nossa reforma íntima, vamos tentar olhar para dentro de si próprio, fazer uma análise, um autoconhecimento, né? Para que a gente possa fazer também uma autotransformação, sempre em busca do bem, sempre buscando cumprir as leis divinas, sempre trabalhando o amor ao próximo e o amor próprio, o auto-amor, amor a si mesmo. Gente, eu vou finalizar aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Esse tema é um tema muito extenso, muito complexo. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre essa questão da esquizofrenia com um olhar espírita. E vamos finalizar aqui também elevando o nosso pensamento, pedindo muita proteção ao Mestre Jesus, que Ele esteja acolhendo, que Ele esteja nos envolvendo e que Ele consiga de alguma forma fazer com que a gente pratique a nossa reforma íntima, que a gente consiga olhar o próximo, não só o esquizofrênico, mas como todos os necessitados, com um olhar de amor, com um olhar fraternal, com um olhar de auxílio ao próximo. Vamos abraçar esses irmãos e vamos amá-los, amar ao próximo como a nós mesmos. Gratidão pela presença de todos, que assim seja.